a gente vai falar efetivamente de um golpe de Estado, um golpe de partido, pelo menos assim. Porque quem viu o Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, não se espantou com o anúncio do Biden anteontem, no domingo, de que ele ia desistir de concorrer à reeleição para a presidência dos Estados Unidos. E eu falei para vocês que tinham vários sinais aqui. Eu falei da CNN postando todos os dias contra o Biden, sentando o pau no Biden. Eu falei do editorial do George Clooney no New York Times, dos doadores de campanha falando que iam tirar o dinheiro. Depois do Obama, da Nancy Pelosi, do Chuck Schumer, os figurões do Partido Democrata puxando o tapete do Biden. E domingo ele fez o anúncio que fez, que se você não soubesse, está vivendo numa caverna no Afeganistão. Né? E é importante que vocês entendam o contexto, que isso nunca isso aconteceu na história. As pessoas ficam falando, pô, Paulo, me explica o que está acontecendo. Eu falo, filho, deixa eu te falar um negócio. Não é que o Paulo Figueiredo não sabe exatamente o que está acontecendo, é que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Absolutamente ninguém sabe o que está acontecendo. Porque não tem precedente. Claro, a gente teve outros presidentes americanos que optaram por não disputar a reeleição, mesmo podendo disputá-la, né, como foi, por exemplo, o caso do próprio George Washington, o primeiro presidente, pai fundador, né, o fundador da nação, que disputou os 2 primeiros mandatos. Naquela época não tinha limite, e ele, de forma magnânima, falou, não, é importante que haja transição para não acabar não virando um rei. Né? Lembra que não existia nenhuma outra república nos moldes dos Estados Unidos, então ele teve a atitude magnânima de pular fora. E houve outros, o próprio Calvin Coolidge, né, o ultra-libertário nos anos 20, que ele disse, olha, eu vou disputar só um mandato, mas esses foram presidentes que se comprometeram a não disputar outros mandatos, mesmo podendo, desde o início. Só 2 presidentes na história americana, o Henry Truman em 1952 e o Lyndon Johnson em 1968, que eles desistiram de uma campanha em curso. Pessoas que se dispuseram a disputar uma reeleição e desistiram da campanha em curso. O Truman estava com vários desafios lá do pós-guerra americano, e o Lyndon Johnson, em 68, os 2 democratas, inclusive, estava com os problemas por causa da pressão da guerra do Vietnã, os movimentos muito forte, movimento de rua nos Estados Unidos, etc. E ambos desistiram. Mas o que é interessante é que eles desistiram em março daquele ano. Eles desistiram a eleição de 68 ou de 52, e eles desistiram em março daquele ano. Repare, a gente está em julho. Então, eles desistiram muito antes do início do processo das primárias. E isso é importante que você entenda, que nos Estados Unidos existe um negócio chamado primárias. Primárias é uma votação, as pessoas vão às urnas, é igual à eleição, é uma eleição, é como se fosse um primeiro turno das eleições americanas, onde as pessoas escolhem quem vai ser o candidato do seu partido. Então não é o Trump, não fala, o Trump vai ser o candidato republicano. Não, ele enfrentou um monte de gente nas primárias. Enfrentou nas primárias eu estou com eco aqui, Bruno, não sei se o eco é meu. Agora foi. Obrigado, eu que estava com o segundo microfone ativado. Ele disputou as primárias. Então, disputou as primárias contra o Ron DeSantis, contra o Vivek Ramaswamy, contra a Nikki Haley, etc, etc. Então, o Trump foi... As pessoas escolheram o Trump para ser candidato. Né? Na eleição anterior, em 2016, né, o Trump disputou as primárias contra o irmão do George Bush, oh, meu Deus... Agora esqueci, o Jeb Bush, que foi governador aqui da Flórida, enfrentou Ted Cruz, vários outros nomes, grandes nomes, Ben Carson, grandes nomes do Partido Republicano. É assim, é um primeiro turno, é uma coisa efetivamente democrática. O Biden, a Hillary Clinton, por exemplo, roubou as eleições do Bernie Sanders. O Biden, em 2020, disputou com um monte de gente, incluindo, no primeiro momento, a Kamala Harris. Ela acabou não dando sequência, mas a Tulsi Gabbard, o próprio Bernie Sanders, enfim, outros candidatos, a Elizabeth Warren, outros candidatos do Partido Democrata, que o Joe Biden foi lá e acabou sendo o escolhido.
Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E neste ano, mais uma vez, houve primárias dentro do Partido Democrata, e o Joe Biden quase não teve oposição, como geralmente acontece com os presidentes em exercício, e ele teve mais de 95% dos votos, foi quase que unanimidade. Então, a nomeação como candidato era do Biden por direito. Por direito. A convenção democrata, acho que 17 de agosto, ia oficializar o que a eleição já tinha acontecido, né? Aqui, as eleições das primárias são parecidas com as eleições nacionais. Você não vota no candidato, você vota nos delegados daquele estado que comprometeram o seu voto no Joe Biden. E esses delegados estão eleitos. Esses delegados estão eleitos, né? A diferença é que nas primárias são delegados e na eleição nacional são eleitores do colégio eleitoral, mas é uma dinâmica parecida. Os delegados que juraram, né, o voto ao Joe Biden estão eleitos. São esses os que estão eleitos hoje em dia. Então o Biden seria o candidato por direito se ele quisesse. E ele tinha mais de 200 milhões de dólares em caixa de campanha. Mais de 1 bilhão, e sei lá, com esse dólar agora, o dólar está 5,60 no governo Lula, é o novo normal. Com esse dólar agora, nem vou fazer a conta, mas ele tinha... Dá para fazer a conta, igual o Lula, né? Dá para fazer a conta ao vivo, dá 1 bilhão 120 milhões de reais. Tudo isso no caixa de campanha. Tinham 2 mil funcionários trabalhando na campanha do Biden. E, subitamente, veio essa notícia de que o Biden ia desistir. Mas por que com tudo isso ele desistiu? E a resposta é muito simples. O establishment, o sistema, deu um golpe no Partido Democrata. Um golpe. Vejam essa reportagem de hoje, do New York Post, o grande jornal New York Post, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o mesmo jornal, um jornal muito crível aqui, um jornal que muita credibilidade, o jornal que deu a notícia, por exemplo, do laptop do Hunter Biden, que um jornal muito, muito antigo, o jornal mais antigo dos Estados Unidos, dos mesmos família Murdoch, né, que é dona da Fox News também. E vejam essa reportagem. Líderes democratas ameaçam remover Biden à força do cargo e ameaçaram remover o Biden à força do cargo e prepararam o Biden para fracassar no debate contra o Trump. Diz aqui, operadores dos mais níveis altos do Partido Democrata ameaçaram Joe Biden com a remoção forçada do cargo, a menos que ele se afastasse, disseram as fontes ao The Post, ao New York Post. Um bem orquestrado golpe palaciano para impedir que o presidente vacilante buscasse a reeleição estava em andamento há 4 semanas. Que coisa de louco isso, gente. Mas o teimoso Biden, eu falei que aqui a gente tinha uma chance com a teimosia do Biden, né, lutou contra isso a cada passo, disse uma fonte próxima à família Biden ao The Post na segunda-feira, dia 22. O informante também destacou a raiva, paranoia e frustração que o velhinho Biden demonstrou enquanto a elite do partido o cercava e aumentava a pressão. Cara, isso aqui é um raio-x da realidade das pessoas que mandam no mundo. Parte da estratégia, abre aspas, elaborada para remover Biden da corrida, conforme ele anunciou em uma carta surpresa postada no X domingo, foi permitir que ele debatesse com o candidato republicano Donald Trump no mês passado em uma transmissão ao vivo em Atlanta. E eu falei isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Falei, esse debate está sendo marcado pelo establishment do Partido Democrata como uma casca de banana para ele. Durante o desastroso debate de 90 minutos, Biden parecia confuso, boca aberta, em um ponto ele travou, com um desempenho chocante dele virando a maré contra ele.
Aí a fonte do post diz: aquele debate foi uma armação para convencer os democratas de que ele não poderia concorrer à presidência. À medida que os apelos para que ele desistisse aumentavam, Biden insistia em continuar, mas os grandes nomes do partido ameaçaram invocar a 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Para vocês entenderem, a emenda permite que o vice-presidente, a Kamala Harris, e os membros do gabinete declarem que o presidente está incapaz de servir e o forçam a renunciar. Existe essa previsão. Quando eu estou falando um golpe, não é exagerando, eu não sou petista que fica dizendo que tudo é golpe. É golpe. É golpe. Volta com a reportagem, Bruno. A Casa Branca e os representantes do Comitê Nacional Democrata não responderam aos pedidos de comentário do Pulse. Embora Biden tenha imediatamente endossado Kamala Harris como candidata democrata à presidência, a fonte disse que os delegados democratas serão fortemente encorajados a apoiar o senador do Arizona e ex-astronauta Mark Kelly para presidente na Convenção Nacional Democrata em agosto. Alguns ainda não endossaram Harris, e a gente vai falar sobre isso, como sucessora de Biden, apesar de menos um mês. Obama disse no domingo: navegaremos por águas desconhecidas nos próximos dias. Obama disse. O público, o site americano, disse que era a mente por trás dessa história. Olha isso. Após o debate, o filho mais velho, Hunter Biden, o filho mais velho do Joe Biden, o Lulinha do Joe Biden, tornou-se repetidamente mais envolvido nos negócios diários do pai, entrou na campanha do pai, e disse à fonte: Hunter sentiu que estariam armando contra o seu pai e estava muito preocupado com ele. Essas pessoas, esses funcionários, não estavam ao lado do Joe. Olha que coisa de maluco isso, gente. A própria equipe do Biden não tinha nenhum aviso prévio sobre a decisão bombástica de se retirar da corrida, que era conhecida de pelo menos desde terça-feira, ou seja, tinha fontes já dizendo desde terça que o Biden ia sair da corrida, mas o staff dele, a equipe dele na Casa Branca não sabia. Muitos da equipe do Biden também ficaram chocados com a renúncia postada no X. Os caras souberam pelo X, no papel timbrado particular, em vez do papel timbrado da Casa Branca, e assinada eletronicamente, colada, né, disse a fonte. Todos ficaram totalmente chocados. Foi bastante revelador que Jill Biden, a sua esposa, tuitou um coração e nada mais. Estes são os bastidores do golpe que o Joe Biden sofreu. O golpe. Absolutamente esquisitíssimo e inédito. Mas calma que vai piorar. Eu não sei se vocês já repararam. A gente vai construindo uma coisa e é um poço sem fundo. Porque as coisas só vão piorando. As reportagens só vão piorando. É algo absolutamente esquisitíssimo e honesto, e inédito, desonesto. Né? Então, o que você imagina? O Biden vai renunciar à disputa, e detalhe, ele diz que fica na Casa Branca, né, fazendo um vídeo. Não é um vídeo de anúncio público. É o que se imagina. Só que não. É isso que a de reportagem diz. O Biden escreve uma carta e desaparece.